sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Em relação ao vídeo anterior, hoje vamos fazer alguns exercícios sobre mudanças de estado físico. Então, primeiramente, temos um pedaço de gelo seco que foi colocado num copo com água e houve a formação de fumaças brancas. Então, qual fenômeno observamos? Primeiramente, aqui é uma transformação física, ok? Porque é uma transformação da substância, da mistura, sem alterar a sua composição química. Portanto, sabemos que gelo seco é dióxido de carbono no estado sólido, ou seja, gelo seco. Só que observamos que o gelo seco depois se transformou em fumaças brancas. Então, fumaças brancas. Logo, associamos que o gelo seco, que está no estado sólido, passou para o estado gasoso por causa das fumaças brancas. Isto é igual a dióxido de carbono no estado sólido para dióxido de carbono no estado gasoso. Então, qual o nome da mudança de estado físico, que é o sólido para o gasoso? O sólido para o gasoso, ou também o gasoso para o sólido, dá-se o mesmo nome, que é sublimação. Portanto, o gelo seco, no estado sólido, passou para o gelo no estado gasoso por meio da sublimação. Então, primeiramente, considere. Nós temos uma bolinha de naftalina esquecida no guarda-roupas, um pote contendo água para congelar, uma toalha molhada estendida e o derretimento de uma bola de sorvete. Então, uma bolinha de naftalina esquecida no guarda-roupas. Sabemos que a naftalina está no estado sólido. Depois, ela vai diminuindo de tamanho com o passar do tempo, porque ela já automaticamente passa para o estado gasoso. Ok? Então, qual é o nome que damos para a mudança de estado físico da linha I? Então, é o sólido para o gasoso. Portanto, podemos concluir que é sublimação, que nem a linha A, que nem o exercício anterior. Um pote contendo água para congelar. Portanto, um pote contendo água líquida para congelar, ou seja, ela vai passar para o estado sólido. Então, qual nome damos da mudança de estado físico líquido para um sólido? É solidificação. Portanto, a linha 2 é igual a solidificação. Ok. A linha 3. Uma toalha molhada estendida. Pensamos, uma toalha molhada, automaticamente a toalha absorveu água no estado líquido. E se a toalha foi estendida, significa que a água vai evaporar. Lembrando que nós temos a vaporização. E a vaporização, que é a principal causa, a principal mudança de estado físico do estado líquido para gasoso, a vaporização. Só que já tínhamos visto antes que a vaporização também inclui a evaporação e a ebulição. A vaporização é o nome geral do estado líquido para o gasoso. Entretanto, a evaporação é a passagem lenta e a ebulição é a passagem tumultuosa. Então, uma toalha que absorveu água estendida para evaporar a água, automaticamente a água vai ser evaporada de maneira lenta. Por isso mesmo, aqui nós temos o líquido para o gasoso, entretanto, de maneira lenta. Como que caracterizamos? É uma evaporação. A linha 4. O derretimento
derretimento de uma bola de sorvete. Pronto, sabemos que a bola de sorvete está no estado sólido e ela derrete, por isso mesmo vai passar para o estado líquido. Então, que nome damos à mudança do sólido para o líquido? É fusão. Portanto, a linha 4 é fusão. Pode-se afirmar que são endotérmicos. Ok. Sabemos que endotérmicos é os que absorvem energia. E exotérmicos liberta energia. Ok? Então, a linha A, vaporização. A vaporização é quando nós temos a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Ok. O estado líquido para o estado gasoso é a vaporização. Então, para, por exemplo, a água passar do estado líquido para o estado gasoso, ela tem que absorver energia ou libertar energia. Claramente, ela precisa absorver energia para assim os corpúsculos ficarem mais agitados, também aumentar o espaço que tem entre eles, no mesmo estado líquido para o estado gasoso, e as forças de ligação também ficarem mais fracas. Portanto, aqui a vaporização é endotérmico. Agora, a solidificação. A solidificação é quando nós temos o estado líquido que passa para o estado sólido. Se é do estado líquido para o estado sólido, logo os corpúsculos vão ficar mais juntos. Portanto, eles precisam absorver energia ou precisam libertar energia? Precisam libertar energia para passar do líquido para o sólido. Portanto, aqui é exotérmico. Portanto, a linha A já é desclassificada. B. Condensação. A condensação é quando nós temos o estado gasoso que passa para o estado líquido. Portanto, para passar do estado gasoso para o estado líquido, precisa absorver energia ou precisa libertar energia? Precisa libertar energia. Por isso mesmo é exotérmico. Os corpúsculos ficam mais juntos. Ok? E por isso mesmo, precisamos diminuir a temperatura. Porque a temperatura está alta para estar no estado gasoso e para estar no estado líquido precisa diminuir. Por isso mesmo, liberta energia e por isso é exotérmico. Portanto, a B também já é desclassificada. C. Solidificação. A solidificação já vimos lá em cima, que é exotérmica, não é? Porque passa do estado líquido para o estado sólido. E, por isso mesmo, precisa libertar energia. A linha D. Solidificação. Novamente, nós temos a solidificação aqui, que também é exotérmica. E já agora, vamos falar, mesmo desclassificando a linha D, vamos falar da sublimação. A sublimação, sabemos que é a substância do estado gasoso para o sólido ou o sólido para o gasoso. Portanto, se é do estado gasoso para o sólido, que é uma sublimação, se é do estado gasoso para o sólido, significa que ela é exotérmica. Por quê? Porque ela precisa libertar energia. Os corpúsculos ficam mais juntos. Agora,
absorver energia. Os corpúsculos ficam mais separados. Por isso mesmo, é endotérmica. Portanto, a sublimação pode ser tanto exotérmica quanto endotérmica. Se for do gasoso para o sólido, é exotérmica. Se for do sólido para o gasoso, é endotérmica. Ok. Agora, nós temos a sublimação aqui novamente. Mas aqui também não tem nenhuma especificação, se é do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Então vamos ver a próxima opção, que é fusão. A fusão é do sólido para o líquido. Para isso precisa libertar energia ou precisa absorver energia? Precisa absorver energia, não é mesmo? Porque também os corpúsculos ficam mais separados. A distância entre eles. E também ficam mais separados e ficam mais agitados. Portanto, é um processo endotérmico. Agora, a vaporização. É claro que a vaporização também pode incluir a evaporação, assim como dissemos antes, e a ebulição. Entretanto, como a vaporização inclui tanto a vaporização inclui tanto a evaporação quanto a ebulição, ambos, mesmo a vaporização podendo ser mais especificada com a evaporação e a ebulição, mesmo assim, é sempre do estado líquido para o estado gasoso. Portanto, ela precisa libertar energia ou absorver energia? Precisa absorver energia. Portanto, a vaporização, tanto quanto a evaporação ou a ebulição, é um processo endotérmico. Então, qual é a linha em que só temos processos endotérmicos? É a linha E, que temos a sublimação, a fusão e a vaporização. Ao se cozinhar alimentos no alto de uma montanha, o tempo de preparo é maior. Isso acontece porque, em altitudes elevadas, a pressão atmosférica é e o ponto de ebulição da água é o quê? É maior e menor. Então, quando nós aumentamos a altitude, nós diminuímos a pressão atmosférica. Se aumentamos a altitude e diminuímos a pressão atmosférica, logo menor vai ser o ponto de ebulição ou o ponto de fusão da água. A mesma coisa acontece, só que o inverso. Se diminuirmos a altitude, maior vai ser a pressão atmosférica e maior vai ser o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água. Por isso mesmo que dizemos que, atenção que isto acontece à água destilada. Por isso mesmo que diz o ponto de ebulição da água, ou seja, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, é 100 graus, e o ponto de fusão da água, entretanto, estou a falar da água destilada, ok? E o ponto de fusão da água destilada é 0 graus, ou seja, quando ela passa do sólido para o líquido, a pressão atmosférica, normal. Ok? Portanto, geralmente o ponto de ebulição da água destilada, ou seja, da água pura, sem impurezas, por isso mesmo que tem um ponto de ebulição e difusão fixo, ponto de ebulição fixo da água destilada é 100 graus e do ponto de fusão 0 graus. Entretanto, a pressão atmosférica é normal, porque se aumentarmos a temperatura, menor a pressão atmosférica, logo menor o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Se diminuirmos a altitude, maior vai ser a pressão atmosférica
e maior vai ser o ponto de ebulição e o ponto de fusão. No alto de uma montanha, vamos ter o quê? Altitudes elevadas. Logo, a pressão atmosférica é menor e logo diminui o ponto de ebulição da água. Entretanto, se a pressão atmosférica é menor e diminui o ponto de ebulição da água, o tempo de preparo não tinha que ser menor? Não. Por quê? Porque a água vai começar a ferver em menores temperaturas. Entretanto, a água ainda não vai estar o suficientemente quente para poder cozinhar o alimento. Ou seja, ela vai começar a passar do estado líquido para o estado gasoso em menores temperaturas. Entretanto, a comida vai cozinhar em maior tempo, porque a água ainda não vai ter atingido o seu... vai demorar mais para atingir uma maior temperatura para cozinhar. Por isso mesmo, o tempo de preparo é maior, porque o estado líquido vai acontecer antes da água estar suficientemente para cozinhar. Portanto, o ponto de ebulição e de fusão vai diminuir, ou seja, transformação física pode acontecer à volta dos 60 graus Celsius, mas, por exemplo, para cozinhar, precisamos que a água esteja mais quente do que isso. Okay? Portanto, sim, diminui o ponto de ebulição, mas mesmo assim o tempo de preparo vai ser maior. Então temos alguns exemplos de combustíveis, respectivamente butano, etanol, metano, metanol e octano. E temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Portanto, o ponto de fusão sabemos que é do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é do líquido para o gasoso. Portanto, nós temos o butano, por exemplo, que o ponto de fusão é menos 135, ou seja, a menos 135 que passa do estado sólido para o estado líquido. Agora, a temperaturas mais negativas do que 135 está no estado sólido. Agora, menos 0,5 a temperaturas acima de menos 0,5 está no estado gasoso. Portanto, as temperaturas entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição são o estado físico desses combustíveis entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição é líquido. Ok? Portanto, os combustíveis líquidos, ainda mais, podemos melhorar ainda os combustíveis líquidos a temperatura ambiente são, ou seja, a temperatura ambiente podemos dizer que é em volta dos 25 graus a 30 graus, ok? Então, quais destes combustíveis são líquidos à temperatura ambiente, ou seja, nos 30 e 25 graus. Vamos lá. Nos 25 e 30 graus, o butano está já no estado gasoso, né? Porque ele passa para o estado gasoso quando está acima de menos 0,5. Agora, o etanol. O etanol, ele passa para o estado gasoso só acima de 78 graus. Portanto, podemos falar que um dos combustíveis líquidos à temperatura ambiente aqui é o etanol. É um doce. Além disso, nós também temos o metano. Entretanto, o metano passa para o estado gasoso acima de menos 165 graus. Portanto, a temperatura ambiente ele vai estar no estado gasoso. Então, não é um dos combustíveis líquidos à temperatura ambiente. O metanol, ele passa para o estado gasoso só acima de 65 graus. E
estar em estado sólido, passa para estado líquido a menos 98 graus. Portanto, o metanol, sim, é um dos combustíveis que está líquido a temperatura ambiente. Agora, o octano passa para estado gasoso só acima de 125 graus Celsius e passa do sólido para o líquido em menos 57 graus negativos. Portanto, sim, também é um dos combustíveis que são líquidos à temperatura ambiente. É respectivamente o etanol, o metanol, o etanol, o metanol e o octano. Agora temos mais um exercício que destaca principalmente o processo de evaporação, mais especificadamente por uma cristalização. Portanto, os tanques de salina são rasos e largos. Essas características dos tanques são importantes para a produção do sal, porque quanto alguma coisa, a superfície de contato com o ar, mais alguma outra coisa é a outra coisa da água do mar. Portanto, por que os tanques de salina serem rasos e largos são importantes para a produção do sal? Lembrando que nós estamos falando aqui em outras palavras, se fôssemos simplificar basicamente uma solução que temos, por exemplo, a água como solvente e o sal como soluto. Não é assim, sabemos que na verdade não é somente o sal, não estamos a falar de água pura, não é mesmo quando estamos a citar a água do mar, mas para exemplificar esse processo de cristalização, podemos dizer em outras palavras que estamos a falar diretamente da água e do sal. Portanto, a importância de serem rasos e largos é para facilitar a evaporação. Por que facilita a evaporação? Por quê? Porque automaticamente vai ter uma maior área de contacto com o ar. E sabemos que a evaporação é do líquido para o gasoso. Portanto, é um processo endotérmico. Precisa absorver energia. Portanto, absorver a energia da superfície é muito importante. Por quê? Porque o processo endotérmico precisa absorver energia. Quanto mais energia, mais rápido é o processo que passa do líquido para o gasoso. Portanto, absorve energia, líquido para o gasoso, evaporação da água. E quanto mais raso e mais largo é, maior a área de contacto dessa solução. E mais rápido, por isso mesmo, que se produz o sal. Por isso mesmo, os tanques de salina são rasos e largos. Essas características dos tanques são importantes para a produção de sal, porque quanto maior é a superfície de contacto com o ar, mais aumenta a superfície, automaticamente consegue absorver mais energia, mais rápida é a passagem do líquido para o gasoso. Mais rápida é a evaporação da água do mar. Portanto, chegamos a esta conclusão no final. Então, pessoal, este foi o vídeo que fizemos alguns exercícios sobre as mudanças de estado físico para consolidar melhor os nossos conhecimentos e o que aprendemos na aula anterior. Espero que tenham gostado, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.